Olá, está no ar o Rede Câmara Notícias de hoje. A partir de agora, veja os destaques desta terça-feira. Comissão de Segurança Pública homenageia Dia do Soldado. A audiência pública debate o funcionamento do Conselho Municipal de Saúde. Moradores do Passo dos Negros pedem apoio do Poder Legislativo. Vamos também apresentar uma matéria especial sobre o atual cenário da violência contra a mulher em nossa região. E ainda, tem os detalhes do esporte, da previsão do tempo e as vagas disponíveis no Cine. Abrimos nossa edição para falar que ontem, no plenário do Poder Legislativo, aconteceu uma audiência pública, em homenagem ao Dia do Soldado no Brasil, proposta pelo vereador Daniel Fonseca. Eu estive acompanhando os detalhes. Dia 25 de agosto é celebrado o Dia do Soldado no Brasil. Para homenagear esta data, o presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara Municipal, o vereador Daniel Fonseca, realizou uma audiência pública. 5 de agosto é o Dia do Soldado. E esse parlamento teve a honra de prestar homenagem a esses homens e mulheres, heróis e heroínas reais da nossa sociedade. O soldado não é aquele que é movido pelo sentimento de glória, mas pela certeza de que a missão é maior do que a sua própria vida. Então, nada mais justo de que essa linda homenagem a todos esses valorosos soldados que combatem a criminalidade, que se doam e que servem a nossa sociedade. Deus abençoe a todos os soldados, aqueles que também já partiram, aqueles que também soldados de ontem, de hoje e de amanhã. Eu quero deixar aqui a nossa homenagem, o nosso carinho e parabéns a você, soldado, que está nos assistindo. Deus te abençoe. Com presença de diversas autoridades, no ato foram entregues placas de homenagem para soldados de destaque da Brigada Militar, do Exército e do Corpo de Bombeiros. O comandante do 4º Batalhão de Polícia Militar, Tenente Coronel Paulo Renato Scherdim, falou do momento. Muito importante, né, o reconhecimento. Então, reconhecimento e homenagem sempre são satisfatórios, né, para quem recebe. Então, nossos policiais militares, nossos soldados se dedicam dia a dia para a comunidade, trabalham, fazem um juramento, né, dando a própria vida em prol do cidadão. Então, ser homenageado é gratificante e a gente cumprimenta, né, a todo o parlamento municipal, né, por essa homenagem ao vereador Daniel Fonseca e parabenizamos a todos os nossos policiais, né, soldados do dia a dia. O comandante do 9º Batalhão de Infantaria Motorizada do Exército Brasileiro, Tenente Coronel Daniel Pascoal Zanini, parabenizou o ato. Estamos muito agradecidos à Câmara Municipal de Pelotas por essa homenagem. O reconhecimento da população, né, por intermédio dos representantes do povo, aos soldados, né, independente de ser do Exército ou das Forças Auxiliares, é sempre muito gratificante. E ter essa noção de que a sociedade confia nas suas Forças Armadas, nas suas forças de segurança, isso é algo que mexe com o coração do soldado. Então é um momento especial para a gente receber essa homenagem da Câmara. E aproveito para parabenizar a todos os soldados, né, pelo Dia do Soldado, 25 de agosto. O capitão do 3º Batalhão do Corpo de Bombeiros representou a unidade na solenidade. A própria cidade de Pelotas viu, né, como é importante a atuação do Corpo de Bombeiros. Na situação do ano passado, ali das enchentes, a gente viu como a cidade sofreu em relação a isso e o quanto o nosso efetivo trabalhou em prol da sociedade, né? Então é gratificante a gente ver todo esse reconhecimento, até do próprio vereador Daniel representando a sociedade pelotense, né, para o nosso efetivo, que é quem está na rua, é quem põe o pé na água, é quem abdica de um momento com a própria família em prol da sociedade. Então, para a gente só agradecer mesmo, em nome do Corpo de Bombeiros, por todo esse reconhecimento, né, vindo da sociedade pelotense. Presidente da Associação de Praças Policiais e Bombeiros Militares do Estado do Rio Grande do Sul, a ASPRA, o soldado Marcelo Sandin cumprimentou os soldados que diariamente defendem os cidadãos brasileiros. Hoje é um dia especial, né, a todos aqueles que fazem a diferença, que são os heróis e heroínas, né, da vida real, aqueles que arriscam suas vidas e fazem um juramento do risco da própria vida. Então hoje é um dia que a gente se sente feliz aqui
pelo proponente Daniel Fonseca ter feito essa homenagem e desejamos a todos os soldados aí do nosso Brasil, aqueles que protegem a sociedade, um feliz dia. Agosto Lilás é o mês com foco na conscientização da violência contra a mulher. Na reportagem de Sabrina Lousada, vamos acompanhar dados recentes do cenário atual. A Procuradora Especial das Mulheres do Poder Legislativo, vereadora Fernanda Miranda, reforçou a responsabilidade em proteger quem sofre violência. Para ela, esse mês é um marco para a causa e necessita cada vez mais de visibilidade e apoio. Se a gente não tiver, de fato, uma política séria, né, de combate, de articulação em rede, de fortalecimento, de investimento público, porque não adianta criar uma secretaria sem investimento, como está acontecendo agora no estado do Rio Grande do Sul. Não tem dinheiro para poder fazer política. Ninguém faz nada sem dinheiro, sem investimento. Então tem que ter investimento, tem que ter programação, tem que ter articulação das secretarias, tem que ter prevenção, tem que ter atuação junto a todos os órgãos, né, o Congresso Nacional, para que se cumpra as legislações federais, para que esses crimes na internet sejam barrados, né, para que as plataformas sejam cobradas e para que todas as pessoas que pensarem em violentar uma mulher, elas sejam punidas, né, e também educadas, porque muitas vezes é isso, uma violência psicológica, uma violência material, aquilo não é percebido como uma violência, é algo naturalizado, né? Fica naturalizado. Então a gente precisa falar isso. E nós, enquanto parlamentares, né, mulheres, feministas, nós temos o dever de denunciar isso e não deixar nada nos barrar. Para a vereadora, os dados mais recentes do Observatório Nós Outras da UCPEL mostram um aumento no número de ameaças contra mulheres. Esses dados destacam a urgência de ampliar canais de denúncia, proteção e apoio jurídico para quem precisa. E os dados alarmantes, né? A gente tem aumento numa perspectiva já com aumento de dados. Se na metade do ano a gente já tem em alguns elementos, né, algumas violências, a gente já tem mais do que a metade do ano passado, é porque há uma perspectiva de seguir o aumento desses casos, infelizmente, né? Então foi um momento bem oportuno assim para a gente pensar políticas e trocar ideias, né, com os outros municípios e fortalecer a nossa rede, né? Que é importante, a gente tem a Secretaria das Mulheres, a gente tem hoje a Procuradoria aqui com estrutura, mas a gente precisa ir além. Precisamos pensar na questão habitacional, no trabalho, na renda dessas mulheres, né, em ter escolas em tempo integral para elas poderem trabalhar, enfim, em trabalhar na questão de prevenção nas escolas. A gente tem visto aí as redes sociais, né, esses grupos na internet incentivando, mobilizando meninos a, né, a fazerem violências nas escolas, né, a cometerem esse tipo de violência. Então, são dados que nos assustam. A secretária municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, Marielda Medeiros, reforçou a necessidade de ações de prevenção, proteção e atendimento às vítimas. Para ela, o trabalho em rede entre os Serviços de Proteção Social e o CRAM, Centro de Referências de Atendimento a Mulheres, é fundamental para ampliar o alcance da linha de apoio. Agosto Lilás, né, é um mês que nós estamos aí, neste ano de 2025, completando 19 anos da Lei Maria da Penha, né, uma lei que veio, sim, para chamar a atenção e mobilizar toda a sociedade com relação à violência que as mulheres já vinham sofrendo, né? E que também continuam, né? Nesses 19 anos a gente conseguiu avançar em alguns aspectos, em algumas políticas, mas ainda temos muito o que avançar, porque as violências elas acabam sendo cotidianas, né? Para Marielda, os dados apresentados pelo Observatório sinalizam um alerta. Ela acredita que o melhor caminho é a integração entre os serviços, com o fortalecimento do acolhimento psicossocial, jurídico e social, como forma de garantir soluções rápidas e eficazes. São os dados que nós, há pouco tempo, né, recebemos através do Observatório Nós Outras, que nos traz aí um panorama bem apavorante, né, que nos coloca, sim, a pensar
principalmente a partir, aqui falando, da Secretaria de Políticas para Mulheres, em políticas que a gente possa, no nosso município, fazer o enfrentamento efetivo, né? Esses dados, eles são muito importantes, né? Os dados que o Observatório Nosotras nos traz, eles, para além de fazer com que a gente tenha dados efetivos para pensar e criar as políticas, mas também chama atenção e nos dá visibilidade, na verdade, a esse panorama que tem sido muito cruel de violência contra as mulheres. De acordo com Marialda Medeiros, a atuação do CERAM, Centro de Referência de Atendimento à Mulher, é fundamental como uma referência. No espaço, o atendimento é integrado, oferta auxílio emocional e jurídico. Juntos, Secretaria e CERAM garantem acolhimento, encaminhamentos e proteção para as mulheres em situação de violência. Um dos nossos serviços, que é o Centro de Referência de Atendimento às Mulheres, que tem atendimento psicológico, atendimento da assistência social e jurídico, né? E que está aí para que a gente possa acolher, proteger as nossas mulheres e para aquilo que a gente tem dito que não chegue ao final, né? Porque no final é quando a mulher ela perde a vida, é quando acontece o feminicídio, que é uma ação que mata as mulheres, né? Então que a gente possa estar aí fazendo um cuidado, né? E protegendo para que a gente não precise chegar nesse final, porque quando chega no final, que é a morte dessas mulheres, aí a gente já não tem nada mais a fazer por elas, né? Então estamos aqui na Secretaria, no Centro de Referência, também à disposição, né, para acolher, mas também para que as pessoas possam, enquanto sociedade, venham conhecer o espaço, venham saber, né, das informações necessárias e que a sociedade como um todo ela possa colaborar conosco no sentido de que nós precisamos fazer esse enfrentamento e as pessoas também têm que se sentirem, né, à vontade e seguras para fazerem as denúncias, né? A semana promete tempo instável para Pelotas. Vamos te mostrar como fica a previsão do tempo. Quem nos traz as informações é o Marcelo Burguês. Terça-feira de céu claro e sem nuvens. A noite vai ser de lua nova. O tempo segue firme e o céu aberto. Umidade relativa do ar pode chegar a 92%. Mínima registrada de 8 graus, máxima pode chegar a 19 graus centígrados. Já na quarta-feira, a temperatura aumenta um pouco. Terá névoa ao amanhecer com algumas nuvens. Assim permanece durante todo o dia e à noite também. Mínima de 10 graus, máxima de 19 graus centígrados. E no próximo bloco você confere. Moradores da comunidade do Passo dos Negros solicitam apoio do Poder Legislativo. A audiência pública sobre o Conselho Municipal da Saúde vai acontecer na Casa Legislativa. Não saia daí, nós já voltamos. Sessões ordinárias, todas as terças, quartas e quintas, às 8h30 da manhã. Ao vivo pela Rádio Câmara 90.7 FM e nos canais 16 da NET e 21.2 do Sinal Aberto. Dirigir alcoolizado continua a ser um problema sério. Apesar da lei seca com tolerância zero no Brasil,
o Código de Trânsito Brasileiro classifica essa infração como gravíssima. É punido com multa que pode chegar ao valor de R$ 2.934, mais 7 pontos na carteira, suspensão da CNH e autuação em flagrante. Uma dica, Rede Câmara. O excesso de velocidade é um grande causador de acidentes, infrações que são punidas com multas e perda de pontos na CNH. Quando o excesso de velocidade é de 20% a 50% acima do limite permitido, a infração é grave, portanto são 5 pontos na carteira e R$ 195 de multa. Por fim, se o motorista exceder a velocidade máxima em mais de 50%, a multa é de R$ 880, ou seja, 3 vezes o valor da penalidade gravíssima. Uma dica, Rede Câmara. Rádio Câmara Pelotas 90.7 FM. A voz que atualiza e informa o ouvinte com agilidade e credibilidade. Voltamos com o nosso segundo bloco para falar que um grupo da comunidade do Passo dos Negros esteve na Câmara Municipal na manhã desta terça-feira para solicitar apoio do Poder Legislativo para superar a dificuldade da falta de pagamento do auxílio reconstrução para moradores daquela região. Confira o que disse um representante. E a gente vem aqui reivindicar o auxílio reconstrução, que era um direito nosso, nos negado. Até o momento ainda continua sendo negado, não só para nós aqui, como outras regiões da cidade, como Laranjal, Balsa, Meneghete, Perré, Porto, fora outros lugares que foram atingidos pela enchente. E tivemos o nosso cadastro negado, né? A gente foi na Câmara de Vereador, na Prefeitura Municipal, que era no Saguão, foram todos nós atendidos lá, que a gente julgado pela aparência da gente ou pelo local que a gente morava. Porque a gente tem um mapa aqui que comprova a área de risco. Como é que eles diziam que tinha um mapa que ali não era área de risco? E muita gente aqui não recebeu. A gente entrou pela DPU, a DPU está negando para as pessoas que não têm o CPF cadastrado. Aqueles que foram fora de prazo, muitos estão sendo negados por não ter prova. Aí está complicada a coisa. O vereador Cauê Furossolto propôs a realização de uma audiência pública para tratar do funcionamento do Conselho Municipal de Saúde, amanhã, 27 de agosto, a partir das 7 horas da noite, no plenário do Poder Legislativo. Confira a fala do parlamentar. Essa vai ser uma audiência, talvez uma das mais importantes, sobretudo porque nós vamos discutir como que o Conselho Municipal de Saúde hoje ele está atuando, o que o Conselho Municipal de Saúde tem enfrentado e se nós temos denúncias, né, no Conselho Municipal de Saúde, que é talvez um dos órgãos mais importantes, né, representando a fiscalização da população junto com os vereadores. O Sistema Nacional de Emprego, o Cine Pelotas,
divulgou as vagas disponíveis para esta terça-feira, 26 de agosto. São elas: vagas para ajudante de obras, atendente do setor de hortifruti grangeiros, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, auxiliar de mecânico de autos. Vagas para auxiliar de mecânico, auxiliar de pessoal, auxiliar de técnico de eletrônica, auxiliar em saúde bucal. Para babá, barman, carpinteiro, comprador de autopeças, confeiteiro, consultor de vendas, coordenador de restaurante. Vagas para copeiro, costureiro em geral, cozinheiro de restaurante, educador social, eletricista, eletricista de instalações, eletricista de manutenção industrial, eletrotécnico, empregado doméstico. Vagas para encarregado de obras, estoquista, ferreiro armador, gerente comercial e consultor comercial, instalador de som e acessório de veículos. Vagas para jardineiro, laboratorista de solos, mecânico de automóvel, mecânico de manutenção de máquinas industriais, mecânico de refrigeração e climatização. Vagas para operador de máquinas, operador de vendas em lojas, padeiro, pedreiro, pintor de alvenaria. Vagas para reparador de aparelhos eletrodomésticos, retificador de motores, técnico de balanças eletrônicas, tradutor e intérprete de libras, vendedor de comércio em óticas e vendedor pracista. Vale ressaltar que as vagas exclusivas para pessoas com deficiência ou reabilitados do INSS têm a vaga para auxiliar administrativo. Para mais informações, vá até o Cine na Rua General Osório, número 602, de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 6 horas da tarde, ou acesse o site www.fgtas.rs.gov.br. Daqui a pouco, a partir das 7 horas da noite, no plenário da Casa Legislativa, uma audiência pública proposta pelo vereador Paulo Coitinho vai homenagear o Dia do Maçom e o aniversário de 170 anos da loja maçônica Fraternidade número 3. Acompanhe ao vivo aqui pela Rede Câmara Pelotas. Chegou a hora de falar de esportes, e quem retorna para atualizar as últimas informações é o Marcelo Burguês. Ontem, segunda-feira, pela 21ª rodada do Brasileirão, o Palmeiras ganhou do Sport no Allianz Parque por 3-0. Já o Flamengo recebeu o Vitória no Maracanã e aplicou uma sonora goleada de 8-0, onde teve como destaque o centroavante Pedro, que deu show e converteu um hat-trick na partida. Nesta segunda-feira, 25 de agosto, às 3h30 da tarde, em Brasília, o italiano Carlos Ancelotti convocou a seleção brasileira para as duas últimas partidas pela eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, que vão ser contra o Chile, no Maraca, 4 de setembro, e a Bolívia, em La Paz, 9 de setembro. Na lista surgiram algumas surpresas e novidades, como as convocações do defensor Douglas Santos do Zenit, o estreante Caio Jorge, atacante do Cruzeiro, e o retorno do meio-campista Lucas Paquetá, do West Ham. Mas a maior ausência sentida foi a de Neymar, do Santos, e a não convocação dos merengues Vinícius Júnior, Rodrigo e Éder Militão. Ancelotti, na coletiva de imprensa, comentou o fato dizendo, abre aspas, não preciso testá-los, fecha aspas. E por hoje era isso do esporte. Amanhã voltamos com mais Marcelo Burguês para o Rede Câmara Notícias. O nosso Rede Câmara Notícias desta terça-feira fica por aqui. Acompanhe mais detalhes na TV, no rádio, site da Câmara e demais plataformas digitais. Obrigado pela sua audiência e até a próxima!